Senhoras e senhores, começando o vídeo número 7. Chegamos a 7 vídeos. Não quer dizer que vamos parar por aqui. Quase não fiz a gravação desse vídeo hoje. Foi um dia um pouco complicado, uma dor de cabeça chata que pega aqui e fica bem ali no fundinho, impressionando, e mesmo com remédio não passava, mas agora passou, vou aproveitar, deixa e vamos gravar então este vídeo aqui para vocês daquele nosso jeito. Sempre lembrando, a minha ideia é sempre fazer um vídeo falando, para que vocês acompanhem de fundo, para enriquecer um pouco o conhecimento, sempre com esse intuito pedagógico, educativo, tá? Sempre para agregar algo a mais para vocês, para que possamos construir uma sociedade melhor com o passar do tempo, beleza? Hoje vou tratar de um tema que foi derivado de uma conversa que teve numa das lives do Felipe Neto, que é o propósito do nosso canal, trazer algumas questões de lá e aprofundar um pouco mais aqui para quem sabe chegar nele e quem sabe fazermos uma parceria visando essa parte pedagógica para um canal que é muito grande e tem muitos inscritos, muitas inscritas e que pode, de repente, auxiliar em algumas questões que ele tem lá para que a gente possa ter uma divulgação de assuntos e temas de forma mais adequada, mais educativa, com esse intuito, sempre pensando no melhor para todos nós, beleza? Qual que é a ideia do tema? Lá surgiu uma discussão sobre empenho, desenvolvimento, em relação a envolvimento, perdão, em relação a muita fixação em fazer atividades escolares, ensino médio, curso técnico, universidade, enfim, estar muito focado, empenhado e cair de cabeça na imersão de estudar muito. Partindo disso, eu fiz um recorte de um tema que é um assunto muito discutido, é uma resposta difícil de dar, mas eu vou debater um pouquinho aqui com vocês para entendermos, que é qual o papel da escola, para que servem as escolas, para que servem os cursos técnicos, os cursos de graduação, enfim, para que servem as instituições de ensino. É mais visível quando a gente trata, vamos dizer assim, de uma graduação, de uma pós-graduação, de um curso técnico, é um pouco mais visível, embora eu discorde muito de como vem sendo o novo ensino médio, é um outro debate que a gente pode ter, tá? Mas em relação à escola em si, o ensino básico, abaixo do ensino médio, da educação infantil, até o fim do ensino fundamental, dos anos iniciais, como vocês preferirem chamar a partir dos nomes corretos, há muita confusão do sentido de qual a utilidade da escola, para que ela serve. Muitos autores dentro da pedagogia, estudiosos da educação, fazem esses debates e trazem pontos em comum, que eu vou fazer aquela maneira que eu sempre faço, que é dar um spoiler da resposta meio cortada, meio pragmática, que é o meu jeito no primeiro momento para vocês, e depois a gente debate um pouquinho. Recortando então, quem só quer uma resposta pontual, sem argumentação, a escola serve para que a gente aprenda aquilo que a gente não aprende em casa, para que a gente consiga desenvolver temas e assuntos que não vemos em casa em nenhum outro local. A escola serve para ensinar o que não se aprende em outro local. Ponto. Não é uma frase tão simples, não é algo tão pontual assim para a gente abordar. Vamos trabalhar de uma maneira que isso fique mais claro para todo mundo. O que acontece? A escola sempre teve esse intuito de desenvolver as pessoas em vários aspectos, social, cognitivo, desenvolvimentista, enfim, qualquer um dos itens de desenvolvimento das pessoas, intelectual, foi um papel da escola. E é sempre trazido o termo educação para a escola, que é o primeiro ponto que a gente tem que discutir. Lembra quando nós éramos pequenos, pequenas, ou até hoje em dia, quando a gente usa a palavra ser educado, ser mal educado, ser bem educado? E isso, quando a gente utiliza essa expressão, não estamos fazendo uma relação direta com escola, e sim como comportamento perante as posições da sociedade. Ser cortês, ser respeitoso, né, agradecer, dar voz para os outros, buscar um equilíbrio, dar a preferência, ter empatia, ser cooperativo, ser compreensivo, muitas vezes é tido como ser educado. Isso a gente também, vejam só,
também acaba trabalhando na escola, em alguns momentos com maior ênfase nos primeiros anos de desenvolvimento das crianças, que a gente sabe, como pedagogo, passando para vocês, que os primeiros anos de idade são fundamentais para a criação de caráter e desenvolvimento de uma personalidade para cada pessoa, não que não possa alterar depois, mas a base fundamental é entre 0 e 6 anos para estas primeiras situações de desenvolvimento de caráter e de personalidade. Então, ali é muito importante trabalhar sociabilidade, respeito com o colega, com o amiguinho, com a amiguinha, entendendo algumas questões, mas outras já envolvendo os processos de inserção na sociedade. Um ponto que a gente entende muito bem, os primeiros anos iniciais tratam da alfabetização, que é uma coisa que não se pega de casa, pode ser incentivado de casa, mas a escola trabalha isso, por exemplo. Então, é algo que em casa nós acabamos não desenvolvendo, acabamos não criando ou ensinando, vamos botar entre aspas assim, crianças a terem este item, né, que é fundamental para o dia a dia e que é papel da escola. Não exclusivo, mas predominantemente falando, né, na sua maior projeção, posição, papel fundamental da escola no seu momento inicial. A minha gata, uma delas, está fazendo barulho no fundo. Reparem, peço desculpa para todos os envolvidos que ela está arranhando o móvel que não tem que fazer naquele espaço onde ela está, mas tudo bem, enfim. Portanto, a posição da escola parte de trazer alguns itens que vão complementar o desenvolvimento do ser, o intelecto, e com o passar dos anos, com o amadurecimento das crianças, jovens, adolescentes e afins, outros itens que são fundamentais para o dia a dia da sociedade e para outras circunstâncias, pensando no papel de sociedade, de cidadania e, fundamentalmente, de maneira muito importante, o poder que nós temos de posicionamento e leitura de mundo. Autores como Paulo Freire, como Michael Young, que tem um texto chamado Para que servem as escolas, recomendo, trabalham essa questão de uma educação libertadora, o empoderamento das pessoas com relação ao conhecimento para a libertação de algumas situações onde nós somos oprimidos, somos colocados abaixo, ou por não conhecermos, ou por aceitarmos, por não debatermos, dialogarmos e quebrarmos certos paradigmas que são impostos. Começarmos a entender que as pessoas não têm que passar fome, que quando a gente parcela uma compra, pagamos juros, e isso pode nos prejudicar, que um salário mínimo de R$ 1.200 não serve para uma pessoa se sustentar. Logo, nós temos que questionar por que trabalhos formais pagam isso de fato, não pagam mais. Então, são itens, juntamente com outros relacionados a história, geografia, português, matemática, ciências das mais diversas áreas, para que a gente vá tendo compreensão de como as coisas aconteceram, como o mundo se constitui, como ele pode vir a se constituir e que interpretações, juízos de valor nós podemos ter e que devemos questionar. É claro que tem coisas que você vai perguntar, por exemplo, mas então a fórmula de Bhaskara é fundamental para isso, logaritmo é fundamental para isso. A parte conteudista de cada ciência eu não tenho como trazer para vocês. Em algum momento aquilo foi colocado, foi trazido para um currículo e os especialistas das áreas é que devem explicar os motivos, mas a intenção é que, dentro do período, que é uma boa parte da nossa vida, se a gente parar para pensar, que nós passamos nas escolas, nas instituições de ensino, desde que nascemos, hoje em dia, educação infantil, os primeiros meses de idade, né, até a universidade, pós-graduação, a pessoa pode ficar entre 20 e 25 anos estudando, já fazendo outras coisas, depois ali da adolescência, mas envolvido com o ensino, né? Então, quer dizer, boa parte da nossa vida nós estamos em contato com instituições de ensino para agregar informações, conhecimentos, debates, dados, sempre com esse intuito, para termos uma compreensão melhor da vida, do mundo, das regras, das estruturas, das sociedades, das relações, para que possamos, com isso, concordar, discordar, buscar situações melhores e não somente, vou fazer a prova,
ou estudar loucamente, fazer uma prova e ir adiante. E aí entra a questão que eu queria trazer no debate aqui, como o Felipe Neto colocou lá no vídeo, que estudar demais faz mal, que tudo em excesso faz mal e que isso pode trazer problemas. Mas como ele não é pedagogo, ele não queria entrar nos pormenores. De fato, a gente sabe que tudo em excesso acaba fazendo mal. Isso pode gerar ansiedade, pode gerar frustrações, que é uma palavra muito importante, principalmente dentro do ensino, dentro das instituições de ensino, escolas, universidades e afins, mas a gente tem que entender que, assim como qualquer outro espaço, é um local de aprendizado e que tem uma expectativa de desenvolvimento, né, como os grandes pensadores, zona de desenvolvimento proximal, como diria Vygotsky, um dos pensadores, um dos psicólogos desenvolvimentistas das pessoas e pensando na educação. Ele diz que a gente tem um nível próximo de desenvolvimento a cada etapa. Existem expectativas, mas você pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, mas há uma curva de expectativa que todos praticamente estarão dentro, salvo exceções de pessoas com dificuldades cognitivas, ou seja, de aprendizagem, de interação, de, às vezes, de raciocínio, enfim, algumas limitações que, porém, isso pode vir a acontecer. O vídeo está dando umas travadas, peço desculpas por isso, está chovendo, acho que deve ser isso. Então, quer dizer, quando a gente acaba entrando muito de cabeça em qualquer coisa de forma demasiada, pode gerar certas ansiedades, frustrações, uma busca além do necessário para atingir uma nota alta, um elogio. Aí teria que ver o porquê isso tudo acontece. Por que tem gente que acaba se envolvendo muito com um ponto, é para suprir alguma questão do dia a dia, de família, que talvez seja uma maneira de querer se mostrar uma compensação, uma atenção, ou realmente acaba sendo algo do tipo, a pessoa não consegue lidar e acaba, não é viciando, mas exagerando no envolvimento com aquilo. Tudo a gente tem que ter um limite. Estudar, trabalhar, descansar, aproveitar a vida, tudo tem um limite e tem o seu tempo. Tudo a mais traz prejuízos que podem gerar frustrações, podem gerar situações de descontentamento, que podem gerar outros tipos de problema de saúde mental, emocional e até física, né? Depressão, crise de ansiedade e demais nomes que eu não vou trazer aqui, porque aí eu não sou especialista nessa parte clínica. Mas enquanto professor e educador, eu sempre coloco que temos que ter calma, temos que viver as coisas devagar. A escola é um espaço de aprendizagem, de etapas, de que a gente não deve fazer aquilo em demasia. Como o Felipe Neto colocou, e eu concordo com ele, o fato de repente, você ser um aluno, uma aluna, nota 10 em tudo, não significa absolutamente nada no momento pós-escola. Um bom engenheiro na teoria, às vezes até no estágio tem boas práticas, não significa que ele vai ser um bom engenheiro no dia a dia. Uma boa médica que só tira nota 10 em todas as etapas da medicina, caiu de cabeça naquilo, pode ser que não venha a executar aquilo, ou por até um cansaço mental de ter entrado tanto de cabeça por essa busca de perfeição, pode ser que venha um preço depois. E no momento da formação, o corpo diz, está na hora de parar, que o nosso corpo cobra. Aí a parte clínica é que falaria um pouco mais para vocês. O corpo sempre cobra. Por isso, uma outra discussão, o ideal é trabalhar 8 horas por dia, ter 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. É uma estrutura de 8-8-8 que alguns teóricos estudiosos sempre trouxeram lá em Marx, se pega isso, e outros sociólogos também têm esse debate de como dividir essa carga. Ah, mas trabalha longe, o descanso, tem debates, mas o equilíbrio é o ponto que eu queria trazer aqui. Então, tudo tem que ter equilíbrio, com calma, essa busca exacerbada e exagerada por a fixação pela perfeição é prejudicial. A fixação por conseguir mais e mais. Ah, eu tirei 8,5. Se eu estudar 1 hora a mais, eu tiro 9. Se eu estudar 3 horas a mais, eu tiro 10. Não é uma matemática, não é uma ciência exata. O nosso corpo não trabalha assim. Precisamos de descanso para ter melhor desempenho.
Assim como eu falo para quem trabalha. Trabalhar 2 horas a mais não vai aumentar o seu salário em 10, 15, 20%. Você vai cansar mais e o seu rendimento será menor, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. Isso vai ser cobrado. Você vai precisar, de repente, descansar, tomar medicamentos, tomar algum estimulante, um energético, tomar mais café, precisar ir na academia, mudar uma rotina que isso vai interferir na sua atenção, na sua concentração e na sua qualidade. Então, pode ser que em um momento você dê uma dedicada a mais num ponto específico, numa atividade, num trabalho, numa apresentação para uma universidade, uma escola, mas lá na frente esse preço será pago porque o corpo precisa de descanso. Nossa mente, nossa aprendizagem, nós não conseguimos manter 100% por muito tempo. Aí um pouco da fala da psicologia da educação. 1 hora de forma ininterrupta é o limite que o ser humano tem. Portanto, é impossível você trabalhar 8 horas ininterruptamente ou 4 horas ininterruptamente e ter o mesmo desempenho. Tem que descansar, tomar uma água, dar um abraço nos cachorros, nos gatos, dar uma volta, comer alguma coisa, tirar um soninho, ler alguma coisa, jogar alguma coisa e retornar. Por isso, o descanso é importante. Por isso, regrar as coisas é importante e não fazer nada em demasia, tá? Caso você se sinta numa aflição de preciso, 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 aí é interessante conversar com um especialista para entender os porquês de você ter essa necessidade. Aí já é algo mais voltado para emocional, mental, psicológico, que vai ser buscado ali com um terapeuta, com um especialista, para ver o porquê que você está dedicando tanto em demasia algo para uma situação em específico. É uma compensação, é uma frustração que está lá no seu inconsciente e precisa ser compensada de outra maneira, aí teremos que ver. Mas, de fato, o excesso faz mal à escola e principalmente adultos, que cada vez mais são teimosos no mundo do trabalho. Não dá para render mais trabalhando mais. A gente rende mais trabalhando bem e descansando bem. Um dado para vocês: os países mais desenvolvidos e ricos do mundo têm as menores cargas horárias de trabalho. Tem países trabalhando com cargas abaixo de 35 e 30 horas semanais. 30 horas semanais, se você trabalhar 6 dias, como é em muitos empregos, seriam 5 horas por dia. Em 5 dias, 6 horas por dia. Vamos parar para pensar um pouquinho. Países desenvolvidos, não tem trabalho? Tem, como em qualquer outro lugar. Vamos parar para pensar se estamos indo no lugar certo. Belezinha? Então, hoje é isso. Consegui gravar o vídeo para publicar agora. Já vai sair fresquinho nesse momento. Quem quiser dar uma ajuda aí para o canal, curtidas, comentários, compartilhamentos, notificações, tudo que vocês quiserem, estamos à disposição. Amanhã vou gravar outros vídeos, mais temas já prontos. Sugestões, vão comentando aqui e estamos juntos nessa caminhada para, quem sabe, conseguir ter um emprego via YouTube. Belezinha? Valeu e até a próxima.